Vamos lá, Paulo Pires, vamos começar a conversar aqui. Bom, primeiro, a gente até meio que esgotou nesse próprio final de semana o que significou essa rodada, que deu tudo errado, mas tudo errado com requintes de crueldade, porque não foram só os resultados. O Inter conseguiu a proeza de deixar o Santos tirar um saldo de gols que era de 5 de diferença com os resultados. Então a rodada foi terrível e ela significou uma coisa que é mais importante do que todas. O Inter entrou na zona de rebaixamento faltando 2 rodadas, Paulinho. Esse é o problema maior, né, Baldasso? Porque o Internacional que não vem desempenhando e não vem pontuando, que o campeonato, eu sempre falo, é por pontos corridos, então se você não pontua, seu time não pontua, consequentemente vai caindo na tabela. E o contrário está acontecendo. O Fortaleza, que ontem bateu em casa, fechando o domingo, fechando a rodada, o Atlético Mineiro por 1-0, já não perde a 8 jogos. O Vitória não perde a 5 partidas. Deixa eu ver aqui o Santos vem na sequência boa também, já não perde a 4 jogos. E o Inter não. O Inter é o contrário. O Inter não consegue pontuar. Nos seus últimos jogos aqui, o Inter tem, ó, nos últimos... vou contar aqui, que loucura isso aqui, ó. 2, 4, 6, últimos 8 jogos. O Inter tem uma vitória nos últimos 8 jogos, foi contra o Ceará fora de casa. Aí não tem como, né, Baldasso? Aí realmente despenca na tabela. Entra naquela coisa que eu respeito muito e infelizmente é contra nós. O time que entra em ascensão na reta final do campeonato eu respeito, mas eu também vejo o que significa o time que entra em queda na reta final de um campeonato. O final de semana apresentou mais um nessa briga, que foi o Fortaleza, né, Paulinho? Fortaleza agora tem um ponto a menos que o Inter. Exatamente. Bruno, por favor, colocar na tela aí a classificação que tem então ali, ó, de baixo para cima. O Sport e Juventude rebaixados. Então restam 2 vagas para a Série B do ano que vem, ninguém quer essas vagas. Fortaleza já tem 40, Inter 41, Santos 41. Como o Inter sofreu uma goleada e o Santos venceu de goleada, consequentemente o Santos ultrapassou o Inter. Hoje o Inter está no Z4 pelo saldo de gols. Menos 12 tem o Inter, menos 11 tem a equipe do Santos. O Vitória venceu. O Mirassol foi a 42. E o Ceará tem 43. Então, nesse momento aí, brigando por essas 2 vagas, Ceará, Vitória, Santos, Internacional e Fortaleza, Baldasso. Muito bem. Antes de falar da rodada do meio de semana e começar a ver questão de outros jogos, de outros resultados e tal. A primeira coisa que eu quero que tu me confirme, porque eu não tenho exatidão. Se o Internacional vencer os 2 jogos, o Inter escapou do rebaixamento? O Inter escapa por uma questão importante. Tem um duelo agora quarta-feira em Bragança Paulista entre Bragantino e Vitória. Digamos que, como o Inter está atrás de Santos e Vitória, vamos colocar hipoteticamente falando aqui, o Vitória vence os 2 jogos, o Santos vence os 2 jogos e o Inter vence os 2 jogos. Aí pelo saldo o Inter pode ficar, obviamente, atrás do Vitória e também do Santos. Mas se o Vitória vencer os 2 jogos e o Inter também, consequentemente, um dos 2 jogos do Vitória será contra o Bragantino. Um dos 2 jogos do Inter será contra o Bragantino. O Inter vence os 2 jogos, vai a 47 pontos. O Bragantino tem 45. Então o Inter ultrapassaria o Bragantino. Quem cairia seria o Bragantino. Entendido. Entendi. Ó, o Bragantino tem chance, hein? Tem chance de cair, porque na última rodada eu acho que o Inter vai ganhar e eles não podem perder para o Vitória. Tá bem, então tá. Você que está assistindo, se o Inter ganhar os 2 jogos, o Inter não cai. Tá? Se o Inter ganhar os 2 jogos, o Inter não cai. Vamos a outra situação. E aí tu vai começar a me colocar os jogos dos outros no meio da semana. O que pode significar um empate para o Internacional no meio da semana? Vou até colocar aqui o empate, claro, não vai aparecer na tela aí, mas vou simular o empate do Inter aqui para poder fazer um pouco melhor essa discussão com vocês aí. Bom, o Inter vai a 42 pontos. Então vamos agregar a esse empate, Baldasso, uma vitória do Inter contra o Bragantino, certo? Então o Inter faria 4 pontos. Empatou com o São Paulo e ganhou do Bragantino na última rodada. Eu procuro sempre ser mais didático possível, porque quando se trata de números, é difícil às vezes ficar explicando, porque é números, né? E tudo mais. Então, de uma forma bem didática. O Inter empata com o Santos, vou pegar o agregado aqui, empata com o Santos e vence o Bragantino. Então faz 4 pontos. O Inter tem 41, vai a 45. Aí para escapar, vai precisar, vou citar alguns números aqui, vai precisar que 2 times dos 4 que eu vou citar, 2 times façam no máximo a pontuação que eu vou indicar agora. O Inter faz 4 pontos. Para ficar à frente do Ceará, o Ceará que pega Flamengo fora de casa e Palmeiras em casa, nesses 2 jogos, o Ceará só pode fazer 1 ponto. Então perde um jogo, empata o outro.
O Vitória, nesses 2 jogos que tem contra Bragantino fora e São Paulo em casa, não pode vencer nenhum dos 2 jogos, tem que empatar os 2. Porque se vencer um e perder o outro, o Inter pode ficar atrás do Vitória pelo saldo de gols. O Santos, nos 2 jogos que tem contra Juventude e Cruzeiro, Juventude fora, Cruzeiro em casa, o Peixe só pode fazer 3 pontos. Se fizer 4, vai depender então da questão do saldo de gols. E o Fortaleza, que entrou na briga agora, que tem Corinthians em casa e Botafogo no Rio, só pode fazer 4 pontos. Então, de uma forma bem Desses sintética. 4 tem que acontecer 2. 2. Dessas então, 4 situações que tu falou, teria que acontecer 2 para o Inter não cair com um empate e uma vitória. É isso aí. Então, uma forma bem sintética, bem objetiva. Então, o Inter faz 4 pontos, Ceará só pode fazer 1 ponto, o Vitória 2, o Santos 3, o Fortaleza 4. Se 2 desses times fizerem no máximo a pontuação que eu indiquei agora, o Inter com 4 pontos escapa. Eu não quero nem falar muito de uma derrota, o que significaria, mas eu quero que tu confirme pra gente, Paulinho, o seguinte: não importa o que aconteça quarta-feira. Não importa o que aconteça quarta-feira, Inter e Bragantino não vai ser amistoso. Se o Inter ganhar o jogo quarta-feira e der tudo certo dos resultados paralelos, ainda o Inter vai ter necessidade contra o Bragantino. E se o Inter perder para o São Paulo e der tudo errado na rodada, o Inter ainda estará vivo contra o Bragantino. Então, Inter e Bragantino, até para as pessoas que começam a se mobilizar hoje para ir no jogo, Inter e Bragantino vai valer a permanência do Inter na Série A de qualquer maneira. Esse jogo vai ser fundamental de qualquer maneira, né, Paulinho? Desde que, né, Baldasso, o Inter não invente tomar uma nova goleada. Porque aí se tomar uma nova goleada, aí provavelmente poderá ficar inviabilizada a permanência do Inter na Série A. Mas digamos, o Inter perde o jogo normal. O Inter perde o jogo pro São Paulo por 1-0, o Santos vence o Juventude por 1-0. O Vitória vence a sua partida também. O Vitória pega o Bragantino, vence o Bragantino. O Fortaleza vence o Corinthians, ok. Vai dar tudo errado ali, ó. Aí, digamos, hipoteticamente, o Ceará, imagina o Ceará pega o Flamengo. Vamos combinar. Não, só falta isso. O Ceará chegar do Flamengo, no Maracanã e ganhar do Flamengo. Mas daí eu enlouqueço isso aqui, mas tudo bem. Faz de conta que o Ceará ganhou do Flamengo. O Ceará ganha do Flamengo, vai a 46. O Vitória vence, vai a 45. O Santos vence, vai a 44. O Fortaleza vence, vai a 43. O Inter perde, fica com 41. Então o Inter vai para a última rodada, claro, obviamente, né? Não dependendo mais de si, mas matematicamente vivo ainda para brigar pela vaga. O que eu falei da goleada, Baldasso? Nesse momento o Inter tem saldo menos 12 contra saldo menos 11. Por exemplo, do Santos, né? Tem saldo... o Vitória tem saldo menos 14, o Fortaleza menos 14. O problema é o seguinte: o Inter não pode tomar uma goleada do São Paulo, porque se tomar uma goleada do São Paulo e o Santos vence o Sport, como venceu, por exemplo, aliás, vence o Juventude, como venceu o Sport, abrindo uma vantagem no saldo, aí o Inter não busca mais. Não, Paulinho, se o Inter tomar uma goleada do São Paulo, tem mais que cair mesmo. Não, sim. Goleada, tem mais que cair. É. Eu coloco isso para deixar bem claro. Matematicamente. O Inter chega vivo, obviamente, para a última rodada. Agora, se tomar uma goleada, vai ficar inviável a permanência. Paulinho, eu vou dizer dessa briga que eu tenho certeza que não cai. O Santos. O Santos pega o Juventude rebaixado no meio da semana e no final de semana o Santos pega o Cruzeiro. O Cruzeiro, nesta rodada do final de semana, ele definiu o seguinte: que ele não vai ser campeão e que ele já está no G4. Ou seja, para o Cruzeiro, o jogo contra o Santos na última rodada não significa nada. E ainda, 3 dias depois do jogo do final de semana, o Cruzeiro começa a jogar na semifinal da Copa do Brasil. Então o Cruzeiro vai com o sub-15 nesse jogo contra o Santos. Eu tenho convicção que o Santos ganha esses 2 jogos e, para mim, o Santos está fora da briga contra o rebaixamento. Mas isso é uma opinião. Não, eu estou mais ou menos na tua linha de pensamento, Baldasso, porque até acho que o Cruzeiro, inclusive, vai poupar já na quinta-feira agora. Ele recebe Botafogo em casa, em BH. O Cruzeiro não tem mais nada a fazer no campeonato. Não vai ser campeão. Já garantiu vaga na fase de grupos da Libertadores, não cai, nem que perca os 2 jogos para o Botafogo em casa, para o Santos na Vila, nem que ele perca os 2 jogos, ele não vai sair da condição de G5 do brasileiro, portanto, vai disputar a fase de grupos da Libertadores. E como tem daqui 10 dias, primeiro jogo decisivo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, talvez já coloque time reserva agora, quinta-feira, contra o Botafogo. Domingo eu tenho certeza. Domingo na Vila, o Cruzeiro vai com time X para enfrentar o Santos. Estou nessa linha de pensamento, na tua linha de pensamento aí, que o Santos é um time que provavelmente vai escapar do rebaixamento. Aí a briga vai ficar do Inter contra o Ceará, contra o Vitória e também contra o Fortaleza, Baldasso. Tá bem. Algo mais, Paulinho, que deva ser dito nesse momento? A questão é importante, né, Baldasso? O
o Internacional, mesmo perdendo o jogo para o São Paulo, desde que não perca de goleada, o Inter vai chegar vivo para o jogo contra a equipe do Bragantino. Ah, Paulinho, o pessoal tem me perguntado muito aí, se o Inter empatar os 2 jogos, se o Inter empatar um e perder o outro, se o Inter perder os 2 jogos, pode escapar? Pessoal, matematicamente pode escapar, mas não é tendência. O Inter, na minha opinião, o Inter tem que fazer no mínimo uma vitória, ou seja, no mínimo 3 pontos em 2 jogos para escapar do rebaixamento. Valeu, Paulinho!